O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estão em briga de poder e isso está atrasando o andamento de pautas importantes do governo federal, do governo Lula, no Congresso Nacional. Se esse impasse não se resolver, há o risco de medidas importantes, como a reestruturação do governo e a volta do Bolsa Família, serem anuladas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Vitor Andrade, que é cientista político, está conectado com a gente. Vitor, boa noite, bem-vindo à TV Pai Eterno. Explica para a gente, para o pessoal de casa, o que causou essa crise entre o presidente das duas casas do Legislativo Federal. Boa noite, espectadores do Jornal Brasil Hoje. Boa noite, irmão Diego. Tudo bem? Eu venho aqui explicar o que muita gente está chamando de briga, mas eu chamo de uma disputa legítima e simbólica por poder. O que está acontecendo? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele está numa batalha jurídica e política com o presidente Rodrigo Pacheco na busca pela aprovação dos projetos de lei que são enviados do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, que nós chamamos de medidas provisórias. São medidas que, quando saem do Palácio do Planalto, têm o poder de lei, porém, elas têm um prazo determinado de duração de 60 dias, prorrogáveis até mais 60 dias. Nesse meio período, o Congresso precisa analisar a validade jurídica e constitucional dessas leis para que elas entrem ao arcabouço da Constituição Federal da República. O que está acontecendo é meramente um problema de tramitação dessa lei. Antes, a medida provisória, anteriormente à pandemia, ela vinha do Palácio do Planalto, era discutida em comissões mistas na Câmara e no Senado, e depois ia para os plenários. Durante a pandemia, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou que, para se poupar tempo em caso emergencial, pudesse haver a discussão diretamente no plenário de cada casa, sem passar pelas comissões mistas. Ou seja, os senadores da República estão se sentindo desapreciados, eles estão se sentindo pouco relevantes nessa tomada de decisão, já que o projeto vem pronto do Palácio do Planalto, é discutido a toque de caixa na Câmara, certo, e chega um projeto já pronto para os deputados analisarem. Essa questão é o que está levantando toda a briga entre os dois poderes, que a gente está vendo nos últimos dias. Muito interessante, porque o Vitor está trazendo para nós, digamos, a naturalidade disso no processo político, ou seja, faz parte do processo político, não tem nada, digamos, de anormalidade nisso. Só que, neste caso, essa briga pode paralisar o governo, já que nós estamos há pouco tempo dessas medidas provisórias caducarem. Se elas caducarem, o que isso poderá provocar nessas medidas, por exemplo, com o Bolsa Família implantado pelo governo federal? Então, irmão Joaquim, você está certo nessa questão. É muito importante que se respeite o tempo do trâmite legal de uma medida provisória e quando a sua caducação, vamos dizer assim, quando a medida deixa de valer, quando ela caduca, ela teria que ser reenviada pelo governo ou ela seria prorrogada por mais 60 dias. O problema dessa discussão, que é uma discussão normal na política, a gente tem que entender isso, a política é sempre uma disputa por poder, e o que está acontecendo é uma disputa clara por poder. Apesar disso, o grande problema é que essa disputa entre os dois poderes, Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, está atrapalhando o andamento do Congresso Nacional. Não se sabe mais como aprovar as leis e como se discutir o trâmite normal para o andamento e a aprovação dessas medidas provisórias. Então, a gente tem uma média de 26 medidas provisórias paradas no Congresso Nacional. Entre elas, a gente tem de medidas mais simples, como a reestruturação do Poder Executivo. A exemplo do governo anterior, nós tínhamos o Ministério da Fazenda. Agora, o Ministério da Fazenda foi separado tínhamos o Ministério da Economia, desculpe. Foi separado em Ministério da Fazenda, Desenvolvimento Social, Trabalho, enfim.
nós temos outras medidas que são fundamentais para o Brasil. Nós temos medidas Vitor. referentes ao antigo Bolsa Família. Diga. Sim, rapidamente, só para quem está em casa entender. O senhor acredita Sim. que essas medidas serão votadas, ou seja, essa crise vai ser resolvida antes delas caducarem, antes delas perderem a validade, ou corre o risco de medidas provisórias como essa do Bolsa Família, que digamos, atende a muitos brasileiros, elas perderem a validade? Essa crise vai ser resolvida antes disso? Então, essa crise, ela está um pouquinho complicada porque nenhum dos lados querem ceder, nem o Rodrigo Pacheco, nem o Arthur Lira. Eu acredito que sim, há espaço para se resolver essa crise antes de todas as medidas caducarem, até porque elas são prorrogáveis até mais 60 dias. Nós temos medidas do começo do governo, vão aí 3 meses, quase 90 dias. Então, sim, há espaço para se resolver, mas tem que ser logo, porque senão medidas importantes para o Brasil, Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas vão ficar paralisados. E seria um prejuízo político para o governo federal, mas também dividido com o Congresso Nacional e que atingiria, com certeza, milhões de brasileiros. Vitor Santos, cientista político, muito obrigado por nos ajudar a entender essa questão. Boa noite para você. Opa, muito obrigado, irmão Joaquim. Até, boa noite. Até a próxima.